Cara, todo brasileiro sabe que a democracia não tem funcionado muito. A democracia tem falhado. E eu sou uma dessas pessoas. Acho que a democracia não é algo tão maravilhoso quanto certas pessoas de um certo grupo de pessoas faz parecer. E acredito também, e depois de deixar isso bem claro, que eu não acredito em democracias, então votos não servem pra nada. Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também. Eu gostaria de falar a minha opinião, baseada em fatos, de por que o voto feminino é tão ruim. Eu não acredito na democracia, não acredito que o voto feminino seja bom, nem o masculino, mas o voto feminino ainda é pior. Principalmente porque mulher normalmente não pensa em economia. Ela não liga se o representante tem ou não um plano econômico, ela tá cagando pra isso. Quando foi a última vez que você viu uma mulher falar em plano econômico, em pensar em economia? E eu não tô falando aqui que a mulher não sabe economia doméstica ou não sabe economizar, não. Tô falando de macro. Cara, a mulher é muito mais suscetível a esse papo social, em que o social importa mais e tudo isso. A empatia da mulher se importa mais com isso. Até as mulheres que votaram nas últimas eleições pro Bolsonaro, pra direita aqui, votaram mais por questão ideológica do que por questão econômica. Porque as mulheres que eu vi no Instagram, que abertamente falaram que votaram no Bolsonaro, elas votaram por motivos sociais, né? Questão de transgênero, de educação, de saúde até, né? Pelos benefícios que o Bolsonaro deu. Mas falar sobre plano econômico é muito raro, mesmo dentro da bolha numa rede social. Você já vê que a maioria das mulheres vai votar pela emoção. Apesar de gostar de economia, cara, economia é muito sem graça, é muito chato. Nenhuma mulher se interessa por economia. Só você vê aí a proporção de mulheres na economia. São muito poucas. E não tem problema. E normalmente vivem mais, ou seja, tem mais tempo pra votar do que homem. Então o voto delas vale mais do que o do homem. Elas são a maioria na sociedade. E pensando nisso, sempre vai ter um viés. Quem controlar o engajamento feminino controla a narrativa inteira. Não é à toa que narrativas de esquerda, que como eu disse anteriormente já apelam para o sentimentalismo feminino, tanto é que foi cunhado um termo recentemente, né, o tal do esquerdomacho, do escravoceta. Falando em paçocar, tu falou ali pra mim que teve uma época que tu já foi o escravoceta também, né? Já. O que você já fez de mais bizarro pra poder comer alguém? Que tem muito nego que se diz de esquerda, que age como esquerda, que tudo esquerdista, que tem aqueles papos de desculpa por ser homem. Me to be a straight white man. Justamente pra tentar angariar uma conchinha à noite, entendeu? O cara, no íntimo dele, ele não tá nem aí pra essa bosta. Não tá nem aí pra essa bosta. Pensando, se você for uma pessoa que, assim como eu, pensa que a esquerda é um câncer, é um mal no mundo, o voto da mulher sempre vai... Você tem que pensar que o voto feminino sempre vai pra esse lado. Não importa. Sempre não, mas... Se eu não me engano, só teve 2 estados do Brasil que as mulheres votaram mais do Bolsonaro, por exemplo. Quero deixar bem claro aqui que eu não defendo o Bolsonaro. Mas, querendo ou não, ele é o representante da direita hoje. Então, ou é ele ou é Lula, né? Eu acho os dois ruins igual. Mas esse é um assunto para outro vídeo. A esquerda, ela vem com todas essas pautas de que aborto é um direito da mulher, que a esquerda defende a mulher, que esse tipo de assunto, de papo. E a mulher sempre vai cair nessas falácias. Até porque quando tem a mídia, o governo, as redes sociais, principalmente quando você tá numa bolha. Quando você tá numa bolha, por exemplo, você acorda, passa o final de semana, se você passou o final de semana num lugar sem internet, ou não olhou o celular, fez um detox de internet, acordou na segunda, foi pro trabalho, chegou em casa, abriu o Instagram finalmente. Você vai lá e curte qualquer coisa que você curtir. De exemplo, um post sobre livro de fantasia. O seu feed vai virar uma maré de livro de fantasia. Então, aparece algo lá pra mulher nesse caso,
algo sobre violência doméstica, vai aparecer uma enxurrada de relatos de violência doméstica. Então, a pessoa sai acreditando que isso ocorre muito no Brasil. Não que não ocorra, né? Mas muitas vezes você fala, chega pra algum amigo seu, algum parente, que não tem os mesmos gostos que tu. E quando tu fala, nossa, tá todo mundo falando sobre tal assunto. O cara fala, cara, não tô sabendo de nada, não vi nada disso. Nossa, mas como não? Tá todo vídeo no Instagram que eu vejo, no TikTok que eu vejo falando desse assunto. E a pessoa fala, não vi. Porque essa rede social, principalmente essa de vídeos rápidos, a bolha dela é muito pequena. Cada bolha que você entra ali é muito pequena. Então, por mínimo que for o detalhe, vai aparecer só aquilo pra você. Já aconteceu comigo, por exemplo, em noite de insônia ou finais de semana, que a gente dá aquela exagerada na rede social e eu tenho que falar assim, porra, só tá aparecendo vídeo disso, cara, já cansei, já quero ver outra coisa. Mas não, sempre aparecia vídeo daquilo. Mesmo eu tendo parado de curtir já há um tempo, e passando rápido, ele ainda estava me insistindo porque eu curti alguns seguidos. Então, isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Tanto é que nós estamos na era do maior nível de depressão, e alguns especialistas falando que pode ser o próximo, que é o mal da nossa década, é a depressão. Índices aí de autochurrascamento bem altos. Mas é claro que isso pode também acontecer com o homem. Mas, como eu disse antes, a mulher é muito mais suscetível a apelo emocional. Homem é muito mais racional, né? Gosta de coisas mais racionais. E a mulher é muito mais emocional. A psique da mulher, ela é muito mais focada em questões como impacto social direto, justiça na hora, sabe? O homem, pelo menos o que se importa com a macroeconomia, que também não é a maioria, mas muito mais, 99% a mais que as mulheres, eles se importam com o sistema, com o modelo, com eficiência, com crescimento macroeconômico. E para ter crescimento macroeconômico precisa de plano de governo. O governo precisa apresentar um plano, o candidato precisa apresentar um plano para ele falar, ó, o meu plano para fazer o país crescer, se eu ganhar, é esse. E mesmo não apresentando, políticos de esquerda ganham do voto feminino. Justamente porque a mulher não se preocupa com isso. E eu não vim aqui dar uma solução, né? Eu acredito que quem sou eu para dizer o que deve fazer ou não? Sou só um lixo comum em meio a essa sociedade lascada brasileira. Só estou fazendo uma observação que eu tive da realidade. Só estou compartilhando minha observação, né? E é só, por enquanto. Só um devaneio que eu tive aqui de madrugada, por isso que eu estava falando baixinho. E quis compartilhar. Cara, como eu falei também, que tem altos níveis de churrascamento. Faz isso não, velho. Faz isso não, a vida é muito boa, a vida pode ser muito boa. Eu sei que é complicado, eu já tive meus momentos ruins. Todo mundo já teve seus momentos ruins, né? Ninguém gosta de ser feliz sempre. Mas não faça isso. Se precisar de ajuda, estamos aí. Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Valeu! O que é a vida? É uma maravilha.